Hello, artista! Como é que você tá? Eu me chamo Jennifer e eu tô aqui hoje para falar sobre a evolução do marketing. Um pouquinho sobre. Então vamos lá. Sobre a evolução do marketing, você pode perceber que é uma linha do tempo que começou ali com, por exemplo, o jornal. Antes era bastante comum, né? Jornais impressos distribuídos para a cidade. Então, hoje em dia, você tem que ir numa banca para você comprar o seu jornal, se você quiser ler alguma notícia no jornal. Mas é bem comum, por exemplo, uma empresa querer gastar, ou no caso, investir em uma manchete no jornal. Então, assim, são normalmente empresas maiores, corporações maiores que investem nesse tipo de propaganda. Então, do jornal ali, a gente também tinha juntamente a rádio. A rádio também era uma forma bastante utilizada como meios de propaganda e comunicação. Então, além do jornal e da rádio, surgiu a televisão. A gente também usa essa tecnologia até hoje, mas em comparação às novas tecnologias que temos, a televisão está bastante em desuso, principalmente a televisão aberta. Quem usa mais são as pessoas mais velhas, né? Os mais jovens ficam mais em TV a cabo, Netflix, que é de assinatura. Então, depois que veio ali o jornal, rádio, TV, e junto do jornal as pessoas também entregavam panfletos, que é daí que surgiu, né, a panfletagem nas ruas. Então é assim, a pessoa entrega um panfleto para você, é como se fosse, você gostaria de jogar, né, o dinheiro que eu investi em propaganda no lixo, você gostaria de jogar o meu dinheiro no lixo? O panfleto hoje em dia ele é assim, ele não funciona tanto em comparação às impressões online de um tráfego pago. O tráfego pago ele traz muito mais resultado comparado a uma panfletagem na rua, em comparações. Então ali de jornal, rádio, TV, panfletagem, a gente também tinha lista telefônica. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha um livro grande, pesado, com textura de revista ou papel. Você abria ali na página de estabelecimentos comerciais na área de alimentos, né? E, por exemplo, uma pizzaria que você gostava e você tinha que ligar para a pizzaria. E hoje em dia não é assim mais. Você quer ligar para uma pizzaria, você vai na bio do Instagram, ou você dá um Google se a pizzaria for perto e ela tiver no Google, né? Porque nem todos os estabelecimentos estão no Google, infelizmente. Então você pode perceber que antes o jornal era uma tecnologia top, nossa, impressão em papel. E depois rádio, nossa, vai conversar e a gente consegue ouvir a outra pessoa através de ondas sonoras, uau! Depois televisão. E então foi um processo de evolução. E agora a gente está presenciando, né? Desse processo de evolução a gente chegou na internet, que é muito interessante você estar dentro do processo, né? Não é como a gente olhar assim, nossa, no Egito o pessoal escrevia com papiro, né? Que era e veio de Pérgamo, por isso que chamava pergaminho. Então é algo muito distante, é assim história, né? Você vai vendo, vai lendo, estudando, é como se fosse algo muito distante. Nossa, Egito, Pérgamo, que por isso chama pergaminho, não sei o quê. E o jornal é uma releitura dessa escrita egípcia. Então, assim, é uma história, aconteceu. Então, quando a gente repara na tecnologia e a gente está vivendo esse processo, né, de mudança e evolução tecnológica, sua cabeça, sua mente fica assim, uou, eu estou dentro do que um dia vai virar história. Igual, se todo esse processo, né, de evolução chegou até aqui na internet, a gente tem tudo isso misturado dentro de um local só, sem você precisar sair do seu lugar. É aí que entra a liberdade geográfica. Se você não vai precisar sair do seu lugar, você não vai precisar levar tempo para deslocar, então entra também a liberdade de tempo.
E para poder locomover e utilizar desse tempo, você vai precisar gastar recurso financeiro. Então entra a liberdade financeira. Então aí entra esses três, né? Liberdade geográfica, de tempo e financeira. Só porque você tem um smartphone, um computador e você pode acessar tudo ali. Então, assim, o que isso provoca, né? Porque não foi nada planejado. Já tinha, né? Foi criado já tem um tempo, mas se você for perceber, não foi nada planejado com esse boom. Veio com a pandemia. Então, não foi algo assim, nossa, vai ser muito bom para a economia do país. Vamos investir em uma nova tecnologia e chamá-la de marketing digital, porque vai aumentar a economia do país, vão aumentar a quantidade de pequenas empresas que movimentam e favorecem a nossa economia, então essa é uma boa estratégia, vamos investir nesse ponto. Não foi assim. Então, com a pandemia, a gente foi obrigado, né? O mundo todo foi obrigado a ficar dentro de casa, primeiro na quarentena, depois com as restrições e decretos, foi liberando aos poucos, depois saiu a vacina, mas isso tudo foi 1 ano e 8 meses. Pelo menos aqui no Brasil até durou um pouco mais. Teve país que a vacina saiu antes. Então, assim, aqui mesmo no Brasil foram 1 ano e 8 meses. Isso é coisa demais para você ficar confinado dentro de casa. Então, assim, o Brasil até começou a liderar o ranking de ansiedade. Sim, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, porque o que a gente tem fama de muita, assim, festeiro, né? Sempre saindo, sempre feliz. Os países de fora veem a gente assim como como pessoas carnavalescas, que gostam de festa, qualquer coisa tá dançando, ouvindo música. Eles enxergam os brasileiros assim, como pessoas felizes. Então, o brasileiro ter ficado confinado dentro de casa durante mais de 1 ano, isso gerou muita ansiedade. A pressão psicológica de ter que conviver com as mesmas pessoas dentro de casa durante todo esse tempo foi uma mudança muito repentina e drástica na rotina, né, dessas pessoas. E, inclusive a mim, que sou brasileiríssima, né? Eu até brinco bastante porque o meu pai chama Brasil, eu moro no país que chama Brasil e meu bisavô chamava Brasil, então eu sou muito brasileira. E é muito interessante quando você tem uma visão de cima de todos esses acontecimentos e você olha os comportamentos das pessoas e vê de uma forma analítica mesmo, analítico-crítica. É muito legal você poder enxergar isso e pensar sobre e elaborar estratégias em cima do que você está vendo. Então, quando a gente pensa no processo de evolução ali da comunicação, da divulgação, de como os comércios foram lidando através das situações, igual deu um boom no marketing digital, meio que não planejado, ninguém sabia que ia ser assim e tá funcionando muito bem. O que antes era um tabu, a internet, o home office, as pessoas preferiam mais, antes da pandemia, fazer reuniões presenciais, ter documentos à mão, precisava ver, precisava pegar o documento. Então, assim, era coisa de maluco ter documento só online. Se acaba a energia. Então, era muito mente fechada para esse tipo de coisa. E com a pandemia foi meio que obrigado as pessoas fazerem home office, né? Terem que trabalhar dessa forma, à distância. Então, isso meio que tirou a venda de muitos empresários, né? As grandes corporações passaram a contratar gente de outros estados e as pequenas também aderiram, né? Foram no mesmo nicho ali, foram no mesmo fluxo, seguiram e tá dando muito certo, porque a pessoa economiza tanto dinheiro quanto tempo e ela consegue otimizar tudo isso. Você nem precisa, por exemplo, abrir uma aba no Google, no Zoom. Às vezes pode ser até uma mensagem no WhatsApp, o e-mail. Então as reuniões, ou mesmo online, se tornaram muito extraordinárias também, porque a otimização de tempo, otimização seja de deslocamento, né? Ficou tudo muito otimizado. A pessoa ficou mais pragmática, mais prática.
o pragmatismo ele cresceu bastante, o tempo, o fator tempo, ele cresceu muito o seu valor. Então, ele tá mais valorizado o tempo. O tempo agora ele é escasso. E mais pessoas estão percebendo isso. Ele sempre foi escasso, mas as pessoas agora estão criando mais percepção em cima disso. Então, como que você pode crescer a sua empresa a partir dessas análises? Porque se você pode fazer uma reunião online, você não vai precisar gastar a sua gasolina para deslocar, muito menos pagar o seu colaborador para ele poder deslocar até a sua empresa, porque é tudo online. Então você vai economizar. Esse já é o primeiro ponto. Se você vai economizar, logo você vai aumentar os seus lucros ou pelo menos manter um valor maior ali no giro de caixa, né? Então, esse fator financeiro ele favorece bastante. Tempo. Se você consegue colocar e delegar mais pessoas ali para sua empresa, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, do Mato Grosso, Minas Gerais e vários estados, sem ter que fazer reunião presencial, pagar passagem, não. Você faz só uma reunião no WhatsApp, ou no Zoom, ou no Discord, em alguma forma de você se comunicar, seja por áudio, vídeo, uma reunião ao vivo, online, ou caractere. Pode até ser por texto no WhatsApp, que também é um formato de reunião. Então, o que antes começou com a comunicação lá nas artes rupestres, né? E depois foi desenvolvendo a fala, e tem toda essa evolução da comunicação dos comércios, e agora é tão globalizado que a gente consegue se comunicar de tantas outras formas, em imagens, sons, e tudo isso se juntou em um lugar só. Então, assim, parece uma sopa o assunto, né? De tanta coisa, mas é exatamente isso, porque você precisa entender a história para você ter um senso crítico maior. E quando você consegue pensar sobre isso e perceber que é uma linha do tempo e que você consegue... Pode parecer um pouco maldoso, mas é tirar proveito da situação, porque se você vai analisar a situação, você vai conseguir elaborar uma estratégia em cima dessa linha do tempo, desse comportamento da humanidade, para favorecer a sua empresa, o seu negócio que está iniciando, o seu negócio que está, de repente, estagnado, entende? Ou você que quer iniciar um negócio ou algo do gênero, dá pra você montar um monte de estratégia, porque tudo se trata de comportamento de pessoas. Então, no caso, você tem que ter um psicólogo do seu lado, ou se você for um psicólogo, melhor ainda, mas está diretamente ligado a pessoas, porque você está percebendo que é um padrão de comportamento e que exige a análise das pessoas, e quem é o profissional que cuida disso são os psicólogos. Então, é muito bacana você ter um psicólogo na sua equipe. Então, você pode perceber que esse processo também valorizou até a profissão dos psicólogos. Então, assim, o marketing digital, ele juntou tudo, dando mais oportunidades, né, para os pequenos. Porque antes, os pequenos, eles não tinham essa oportunidade. O que era um McDonald's da vida, o que eram essas empresas grandes, não tinham abertura e tanto conteúdo, era só fechado dentro da corporação. E com a pandemia, as pessoas confinadas dentro de casa não tinham muito o que fazer, e as empresas, né, os comércios começaram a fechar, então o desemprego foi muito grande. Tá vendo como as empresas que precisavam fechar ou diminuir o quadro de funcionários, porque não estava vendendo, porque estava todo mundo dentro de casa, começou a afetar o quê? Os civis, né, que estavam trabalhando, precisaram ser mandados embora. Então, tá vendo que afetou? E essa galera que foi mandada embora, né, ela saiu do mercado de trabalho, teve que ficar em casa,
Alguns pararam porque foi mandado embora, outros porque tinha que cuidar da família ou por risco da própria doença. Então, assim, foram diversos fatores. Mas você pode perceber que as pessoas que ficaram dentro de casa, elas arrumaram uma forma de ganhar dinheiro. Então, uns abriram negócios online, outros entraram para trabalhar dentro das pessoas que abriram negócios online, dentro das empresas das pessoas que abriram negócios online. Então, assim, negócios online se abriram, então mais empregos geraram, né, para as pessoas desempregadas. Então, assim, o que era um comércio local e físico, tudo isso foi para o online, tudo isso foi para a internet. Então, assim, a internet ela não tem um espaço físico limitado, né? Igual que é nesse paralelo físico. O paralelo online, ele é muito maior e infinito. Então, é muito interessante o quão limitante pode ser o físico, porque agora que começou a ter leis, por exemplo, saiu, né, para startups, mas antes não tinha. Saiu porque aqui no Brasil, porque estavam abrindo tantas startups. Eu mesmo participei de mais de 5 hackathons só nessa pandemia com uma grande amiga minha. Eu conheci ela fazendo hackathons, no caso, que é a Andressa. Então, assim, você pode perceber que tudo isso foi modificando tudo e abrindo novas oportunidades. E o principal é que foi criando novas oportunidades de emprego que antes não tinham. Então, por exemplo, social media como autônomo, né? Como freelancer. Isso não tinha antes, um freelancer de social media. Então, a cada crise criam novas tecnologias, novas soluções para os problemas e novos empregos também, sempre a partir de uma crise. Então, dá para imaginar o quanto de estratégia você pode criar em cima disso? E as pessoas entediadas dentro de casa, né, na mesmice, acabavam que precisavam de um movimento, de algo novo, e acabou que os vídeos viralizavam mais. Logo surgiu, né, aquela plataforma tão conhecida das dancinhas que a gente sabe qual é o nome. E o Instagram acabou fazendo também, copiando, porque eles não aceitaram ser comprados. Então, tem todas essas mudanças que você pode perceber. Então, quando uma empresa concorrente não aceita ser comprada e extinta, eles copiam e fazem uma releitura do mesmo. Então, não podia chamar do mesmo nome, criaram um nome novo, mas com a mesma função e com otimizações, porque acabou que o Reels ficou bem melhor do que o TikTok, né? E com mais conteúdos densos, né? Não, porque grandes corporações não focam em dancinhas, porque empresas sérias fogem de tudo que parece ser idiotizado ou bobo. Então tem todos esses detalhes que são muito interessantes da diferença, né? De quando você consegue identificar quem é uma empresa pequena desesperada que recorre até a dancinhas e quem é a empresa focada, séria, que não vai se rebaixar a dancinhas por conta de um algoritmo de um aplicativo. Então são dois meios que você pode perceber. Claro que alguns vão falar, mas não é porque fez dancinha que é idiota, né? Não é idiotizado. Não entra nessas questões, pode ser só porque a pessoa está querendo se divertir. Então, assim, pode usar diversos argumentos de persuasão para deixar mais relevante as dancinhas, mas vai se tratar garota, porque realmente é um pouco idiotizado mesmo, porque não tem um conteúdo, não vai te ensinar nada, mas é divertido. Se você quiser liberar um pouco de serotonina antes de você dormir, porque quando você vai dormir rindo, né, você dorme melhor. Então, se você visar esse ponto, então realmente é muito bom esses videozinhos. Eu gosto bastante de ver vídeos de humor antes de dormir,
porque libera serotonina, né, que é o hormônio da felicidade, e quando você ri, você dorme muito bem. Então, algo de humor eu vejo antes de dormir, então é muito bom, recomendo que vocês façam também. E dormir rindo, né, é muito bom, por conta do hormônio que libera. Então, também tem essa questão de que viciou, né, a humanidade está viciada em smartphone, em celular, em internet, em vídeos, porque é tão gostoso que é prazeroso. Por quê? Porque libera no seu cérebro a dopamina, que é o hormônio do vício, é o mesmo sintoma de droga, no caso, que liberaria se você injetasse uma heroína, ou se você cheirasse uma cocaína, ou se você usasse qualquer outro tipo de droga, liberaria a mesma substância no seu cérebro. Então, quando você usa o Instagram e você vê um vídeo que você gosta muito, libera a mesma química no seu cérebro. Então, isso é muito interessante. E você pode perceber que se você olhar a linha do tempo de uma forma mais crítica, você vai conseguir criar mais análises para sua empresa, né, que já existe, ou para sua empresa que você quer criar, né? Então tem todos esses detalhes que são bem interessantes. Como eu já estou no mercado já tem 7 anos, então é mais fácil você saber tudo isso de cabeça. Tanto que eu nem preparei nenhum roteiro, eu só liguei a câmera aqui e comecei a falar, porque era um assunto que eu queria falar agora nesse vídeo. Por isso que eu também vou deixar sem corte, porque a espontaneidade eu acho bem interessante. Vamos ver como é que vai ficar isso quando eu upar no YouTube, né? Nossa. Mas, resumidamente isso. Agora, as desvantagens de cada um desses processos da evolução, né? O marketing digital eu não vejo desvantagem. Eu vejo desvantagem nas pessoas que têm uma mente fechada, né? Desculpa a palavra, mas uma mente velha. Porque se você pode perceber que os jovens de mente, os jovens de mentalidade e os jovens de idade também, eles usam muito mais as redes sociais e o online. Você pode perceber que essa abertura pertence aos jovens, seja uma mentalidade jovem ou um jovem de idade mesmo. Pertencem aos jovens. Então, quando a pessoa tem essa mente fechada, ela se fecha a todas as possibilidades que ela tem de crescer, de expandir o negócio. Ela fecha portas que seriam oportunidades incríveis para a empresa, por conta dessa mente fechada. Então, um exemplo disso, para ficar mais fácil de entender, seria, por exemplo, você quer implantar uma nova ferramenta dentro da empresa para poder crescer mais as vendas, e essa nova ferramenta inovadora se chama tráfego pago. Aí a pessoa, não, isso não funciona, eu não acredito nisso, a internet só tem dancinha, então eu não acho que vai funcionar. Vamos fazer panfletos. Então, é esse tipo de mente fechada que faz com que a empresa perca oportunidades e que ela perca vendas e dinheiro, entende? É basicamente isso, porque pensa só, quando você tá na rua, você pega o panfleto ou você ignora o panfleto? Então, assim, a maioria das pessoas ignoram o panfleto. E as pessoas que pegam o panfleto são por educação para jogar no lixo. Então, de todas as pessoas que pegou o panfleto, beleza, vamos pegar só o percentual que pegou o panfleto. As que não jogaram fora, quantas leram? São pouquíssimas as pessoas. Ou seja, a taxa de conversão dessas pessoas que leram o panfleto de fato e que se interessaram no assunto é muito baixo. Quando é por tráfego pago, você consegue direcionar com base nas informações de pesquisa da pessoa. É por isso que você falar, por exemplo, perto do seu celular, depois vai aparecer propaganda sobre isso. Isso serve para segmentação de público de quem vai fazer tráfego pago. Então, se eu estou vendendo panqueca e você falou sobre delivery no seu celular, vai aparecer anúncio de delivery
e provavelmente de panquecas para você. Porque eu estou direcionando para pessoas que se interessam por delivery. E você falou delivery perto do seu celular. Então é uma segmentação de público. Isso eu tô falando de uma segmentação específica. Eu posso colocar desde idade, local, eu posso segmentar para pessoas só do meu bairro, só da minha cidade. O que eu vejo bastante é pessoas que fazem tráfego pago naquele impulsionar do Instagram e só apertam e não sabem o que estão fazendo. Então tem, por exemplo, assim, um almoço lá do Mato Grosso que só tem... a gente só entrega no setor. Aí eu, beleza, eu sou daqui de Goiânia, o negócio é lá do Mato Grosso e só entrega no setor deles. Então por que tá aparecendo pra mim, entendeu? E é um delivery local ainda, dentro da cidade, mega local, porque é só no setor, só no bairro específico, nem entrega na cidade inteira, lá no Mato Grosso. Imagina aqui em Goiânia. Então por que ele tá gastando dinheiro direcionando aqui pra Goiânia? Porque quanto maior o raio de localização do seu tráfego pago, mais dinheiro você vai precisar colocar dentro ali para rodar o tráfego. Então, se ele tá colocando pro Brasil inteiro, ele tá jogando muito dinheiro fora, porque ele mesmo já falou lá na arte que só entrega se for no setor. Então, a pessoa claramente não tem um gestor de tráfego. É por isso que você precisa delegar. Você não pode achar que sabe fazer tudo. Não é como, nossa, semana que vem eu tenho uma audiência, vou ali olhar uma diquinha de Instagram e ser o meu próprio juiz. Não, não é assim. Nossa, levei um tiro, eu preciso muito olhar um tutorial no YouTube para como fazer a minha autocirurgia. Não, cara, você não vai se tornar um médico em uma diquinha de YouTube ou de Instagram em 1 minuto ou 15 segundos. Não é assim. Você precisa delegar, procurar um profissional da área, sabe? É muito melhor. Sem falar que você pode ter uma análise crítica enquanto a pessoa faz, porque vai estar delegada. É essa a função de quem está no ponto estratégico e de quem está no ponto operacional. São coisas totalmente diferentes. Cada uma tem a sua importância, sabe? Então, é muito bom quando você consegue ter essa mente aberta o suficiente para você conseguir analisar de uma forma crítica e racional, mas também empática, não é para você ser grosso com ninguém, é só para você analisar, para ter estratégias melhores na sua empresa. Moto. Valeu, moto. E esse vídeo sem corte. Lindo. Então, dessa forma, quando você consegue destravar na sua mente, girar essa chave de fato, para você conseguir ter um senso crítico, analítico e delegar, né? Você vai desbloquear também aquele da escassez. Você não vai ter mais escassez. Você vai ter abundância, porque se tem uma coisa que é muito comum em pessoas escassas, é a pessoa sempre querer fazer tudo sozinha, ser tudo fominha, e a pessoa não cresce. Por que ela não vai crescer? Porque, assim, cada pessoa, ela tem um limite de afazeres que ela consegue fazer, que o seu modo humano é capaz de fazer. Tem um limite que você consegue de demanda. Então, quando você atingir esse limite, é igual uma panela cheia de leite fervendo. Vai chegar no limite e aí vai derramar. Se você não colocar mais vasilhinhas, mais pessoas para poder delegar, então, quando supitar, vai derramar e depois vai descer e queimar e já era a sua empresa, né? Aí depois não dá pra você chorar depois que o leite derramou. Ai, que perfeito. Então, é basicamente isso, sabe? E você tem que fugir sempre de ter uma mente escassa, porque é muito autodestrutivo. É uma autossabotagem imensa você ser escasso dentro da sua própria empresa, principalmente se você é o dono. E não começa a chamar de CEO, porque CEO, a sua empresa tem que ser multinacional. A sua empresa, ela vende para outros países? Ela é classificada como multinacional? Se não é uma multinacional, então o dono da empresa ou o maior dentro da empresa que decide as estratégias não é o CEO. Para ser chamado de CEO, precisa ser multinacional. É porque eu vejo muita gente colocando na bio assim, CEO, e colocou a arroba da lojinha da esquina que vende café e que não tem lucro. CEO.
Então fica assim, tá, a pessoa nem sabe o que é SEO, então... Porque assim, ficou tão gourmetizado a quantidade de conteúdos agregados, conteúdos de valor dentro daquelas plataformas de aplicativos do Instagram, do Facebook, do TikTok e Twitter. Ai, que precisa ter posts com conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? Então isso acabou fazendo com que as pessoas se confundissem. Outra coisa que faz as pessoas se confundirem pra caramba é as pessoas ficarem falando de marketing digital. Ah, marketing digital, aquilo, marketing digital, aquilo. O que é o marketing digital? Ele é um meio, gente. Ó, marketing é estratégia. Então, qual é a estratégia e onde você vai colocar? Qual é o meio? O meio é a internet, é o online. Então, estratégia online, estratégia na internet. A estratégia na internet é o marketing digital. O que antes a estratégia era no jornal, na rádio, na TV, nos panfletos, na lista telefônica, agora é na internet. Então antes era diversos meios de marketing, diversas estratégias, e agora a estratégia desse processo todo de evolução dessa linha do tempo, que eu tô falando desde o começo do vídeo, agora é na internet. Então esse é o marketing digital, porque as pessoas confundem muito com marketing de multinível, com pirâmide, né? E como as pessoas ficam dando o conceito de marketing dentro das pirâmides e dentro desse de multinível, então as pessoas se confundem e acabam não sabendo mais o que é marketing digital. Mas o marketing digital é um meio e é apenas o começo e não o fim. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e tchau!